Começamos aqui mais uma edição, a segunda do podcast do Expressão Poética. Como vocês sabem, o Expressão completa 25 anos, um quarto de século. Nós estamos hoje aqui para conversar com três poetas, uma pessoa já bastante conhecida do Expressão Poética, a Ana Maria Barbosa Machado, né? Que também é a nossa produtora, é a mãezona, é quem traz e leva, é quem acha as coisas no Expressão Poética. E estamos com a nova geração, que já não é tão nova, sendo 25 anos, né? Não dá para se falar que pessoas que têm... Alex, nós estamos aqui com o Alex Porto. Alex, quantas antologias você já participou do Expressão Poética? Acredito eu que eu participei de umas 5. Perfeito. Estamos aqui também com o Gabriel Castilho Maia. Gabriel, ele é professor da Rede Pública Estadual e tem uma relação bastante profícua, profunda nas suas aulas, utilizando a palavra, utilizando poesia, utilizando o texto com os seus alunos. Eu queria que a Ana dissesse para a gente, Ana, 25 anos, se você fosse definir o Expressão Poética em 3 palavras, o que você diria? Eu diria que ele foi esperança, poesia e por que não dizer, né, a salvação de muitos poetas. Quando você fala salvação de muitos poetas, eu remeto à questão social. De que maneira a Expressão Poética ele impacta a vida daqueles que você tem angariado para o grupo? Olha, em primeiro lugar, muitos deles, eles comentam que eles não tinham o conhecimento que todo mundo era livre para publicar, né? Então, o Expressão já mostrou isso para eles. E a outra coisa, eu acho que é assim, porque o artista, no geral, ele sempre é uma pessoa muito problemática, né? O artista é uma pessoa insatisfeita, como todo ser humano pode ser, mas o artista tem a sua arte para expressar. E no caso do Expressão, a arte, eu digo que a arte salva, é a esperança, porque através da poesia a gente consegue sobreviver nesse mundo caótico que a gente vive, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Perfeito, é isso mesmo. O mundo do caos em que a gente vive no século XXI. Por falar em caos, eu gostaria que o Gabriel dissesse uma coisa em relação à sala de aula. Como que é levar a literatura, a palavra, a poesia para os alunos da rede estadual? Sim. Bom, trabalhar com poesia em sala de aula, acho que na rede particular ou mesmo na rede pública, né? Ainda mais na rede pública, sempre vai trazer dificuldades, né? Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, é uma experiência rica também, porque apesar das dificuldades que os alunos muitas vezes têm em relação à leitura, à interpretação, à escrita, né? A poesia, e eu procuro sempre ir por esse lado e tentar proporcionar isso para eles, né, na medida do possível. A poesia oferece um modo de ver o mundo, a vida, a existência, as coisas da vida de uma forma diferente, né? Então, é lógico que a ideia não é formar poetas, pessoas que vão sair escrevendo e publicando e sendo eleitas para a Academia Brasileira de Letras, por exemplo, mas proporcionar para essas pessoas uma outra forma de ver a vida, de ver o mundo, e isso é possível, isso dá para fazer, e
e eu já procurei fazer, inclusive com o apoio do grupo, né, do Expressão. Nós já tivemos eventos, nós já fizemos, já realizamos ações nesse sentido, e o envolvimento deles, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio, o envolvimento deles sempre é muito legal nesse sentido aí. Gabriel, nessa nossa relação com a literatura, com a poesia, no caso do Expressão Poética, o grupo ele tem uma diversidade muito grande de pessoas com realidades bastante distintas. Você tem um estudo já mais aprofundado sobre a palavra, sobre a língua. Você é professor e usa esse material, a palavra, a poesia. Como é que é isso de lidar com pessoas, muitas das quais não têm assim um conhecimento grande, mas está firme no Expressão Poética? Para você, o grupo ele acrescenta em que sentido a sua vida? O grupo acrescenta muito, em vários sentidos, na minha vida particularmente. Bom, eu conheci a Ana, que está aqui, essa pessoa iluminada, em 2017, na escola em que eu trabalhava, que na época era o Ernesto Monte, uma escola pública aqui de Bauru. E como a Ana falou, né, a Ana usou a palavra salvação, eu tinha voltado para Bauru já fazia algum tempo, porque eu sou bauruense, mas fui estudar em Londrina e depois voltei para trabalhar na rede pública aqui do estado. A Aninha usou a palavra salvação, e em certo sentido, conhecer a Ana e saber da existência do Expressão foi uma espécie de salvação também, porque eu me encontrei em um grupo, eu pude perceber que havia espaço para mim. Eu escrevo desde os 15 anos. Eu percebi que havia espaço para mim dentro de um grupo de pessoas que tinham a escrita, a poesia, a literatura como paixões, da mesma forma que eu tinha. Então, conhecer a Aninha e o Expressão me proporcionou eu também me conhecer melhor, eu também me identificar com um grupo, eu conhecer outras pessoas que produziam literatura, como a própria Ana, o Alex, que está aqui, o Wagner, e grandes poetas como o Luiz Vitor Martinello, o José Carlos Brandão, que eu conheci por meio do grupo. Então, a Expressão acrescentou, Ricardo, em vários sentidos na minha vida, tanto num aspecto de identificação, quanto num aspecto de ampliação de conhecimento também, de pessoas da mesma cidade que produzem literatura, que estão nessa mesma pegada de produzir poesia e, de certa forma, até de resistir, né, como a Ana falou, nesse mundo tão material, tão caótico, tão acelerado. Eu acho que essa galera é meio que um núcleo de resistência também, porque hoje em dia produzir poesia, produzir literatura, eu acho que é até um ato de coragem, né? Porque é tanto pragmatismo, tanta velocidade, que muitas vezes isso é deixado de lado, quando não deveria, né? Não deveria, porque é um aspecto da vida de todo mundo, né? Da vida do ser humano, de maneira geral, que não pode ser deixado de lado, né? Então a Expressão acrescentou nesse sentido como um grupo no qual eu me encontrei e no qual eu pude, inclusive, começar a publicar coletivamente, participar de reuniões e por aí foi. E diga uma coisa, Gabriel, dessa sua produção, conta um pouco pra gente do que você já conseguiu publicar
inclusive coletivamente, né, que é uma característica do Grupo Expressão Poética nesses 25 anos, a materialização desse desejo do escritor, do poeta, de colocar as suas ideias num papel e fazê-las difundir mundo afora. Bom, Ricardo, eu tenho muito orgulho desse livrinho aqui, que foi logo um pouco depois que eu conheci a Ana e o pessoal do Expressão. No ano seguinte, a gente já fez um evento com o Palavra en el Mundo, né? E essa experiência com os alunos na escola, ainda no Ernesto Monte, que eu ainda estava trabalhando lá, essa experiência, ela se tornou esse livro em colaboração com a Academia Bauruense de Letras, e aqui estão alguns poemas dos alunos que escreveram naquele evento. Então é uma coisa que eu acho muito louco, eu tenho super orgulho, e a Ana e o Expressão que proporcionaram isso, porque alunos de 12, 13, 14 anos viram os poemas que eles escreveram durante o evento Palavra no Mundo, publicados, né? E isso é algo que marca muito a vida de adolescentes que muitas vezes têm muitas inseguranças, né? Tem muitas dúvidas em relação a se engajar ou não em uma coisa, e isso marca muito. Então, eu tenho bastante orgulho desse livrinho aqui, mas também participei de outras coletâneas, como o Expressão 18 anos, que foi logo que eu comecei a participar do grupo. Então eu já participei desse livro aqui, que eu gosto muito também, tenho muito. Mas aí vieram outros, e ainda virão outros, né? Por enquanto é isso, e essas pequenas obras coletivas assim puderam realizar isso. Eu também, assim como os alunos, eu também pude ver meus poemas publicados, assim. Isso, para quem escreve, é uma coisa muito importante, né? Muito marcante. Percebam só que o Expressão Poética ele é transbordamento. Nós temos aqui na mesa um pedagogo, um historiador e um professor de língua portuguesa também, né? E o interessante é que o Alex, a sua realidade cotidiana, para quem olhar para debaixo das suas unhas, vai ver que você pega no pesado, né? E você conheceu a Aninha no curso de pedagogia. E essa coisa de uma pessoa que tem uma lida muito diferente daquilo que é a exigência, que nós temos o estereótipo do escritor, uma pessoa que fica ali com as palavras no mundo dele, e você, pelo contrário, escreve também poesia, mas está no mundo de uma maneira diferente. Como é que é a sua vivência com a poesia, com o Grupo Expressão Poética, dentro de uma realidade que o seu dia a dia é mexer com máquinas, né? É fazer as máquinas movimentarem. Diferente, por exemplo, daquilo que as pessoas imaginam que seja o escritor. A gente imagina que um escritor ele se debruça sobre textos, sobre pensamentos, tem uma vida fechada. E, na verdade, a sua experiência é vir para esse mundo da produção textual, da produção da palavra enquanto poesia, e se engajar num grupo coletivo, porque o Expressão Poética ele tem essa ética dele de produção coletiva. Diga pra gente, como é que é isso? Como é que isso te pegou? Acredito eu que o primeiro contato que eu tive com a Expressão Poética, né, na época que eu estava estava cursando, né, pedagogia. Então foi muito, assim, para mim foi muito emocionante, porque eu trabalhava numa loja de acessório automotivo, e
à noite eu ia fazer faculdade, né? Para estudar, né? Para aprimorar o conhecimento. E o que eu percebi com expressão poética quando eu tive meu primeiro contato, onde eu fiz a primeira poesia, que todos nós somos poetas. Todos nós temos poesia dentro da gente, porque a poesia é o afloramento, né, do afeto, nossos afetos, mediante versos, né? Então a gente sempre tem uma história, tem um mundo em nossa mente. E, infelizmente nem todos conseguem demonstrar isso, né, em poesia, mas demonstra através de diversas artes, né? Porque eu comecei a ver a arte, a poesia em vários lugares, né? Às vezes a gente passa ali por um lugar que tem um muro que foi feito um grafite ali, querendo ou não, através daquele desenho, tem uma poesia, tem um sentimento aflorado, né? Então eu aprendi a aflorar alguns sentimentos meus em versos, eu achei isso muito legal, cativante, né? Pessoas que leram, falam assim, nossa, muito boa essa poesia, eu gostei dela, ela tem, né, um verdadeiro sentido, porque a poesia que sai de dentro da gente, às vezes aquela pessoa que ouve aquela poesia mexe com ela de uma outra maneira, conforme a vivência de cada um, né? Então, assim, a experiência que eu tive foi tão, assim, transformadora, que acabei participando até nos dias de hoje aí e pretendo ficar até né, meu? Porque é muito bom, eu não tenho nem palavra para descrever o quão foi importante para mim estar participando desse grupo. Ana, a gente acompanha a sua produção, né? Além das antologias, das quais você participa e incentiva e ajuda a construir, você tem uma produção pessoal, principalmente que chama muito atenção, que é a literatura infantil. Conta um pouco dessa sua produção. Quando que você lança, quando surge a ideia de escrever para criança e quando você materializa a sua primeira produção, um livro infantil. E qual foi esse livro? O primeiro livro infantil que eu pensei em escrever foi lá atrás, lá para o ano 2000, 2001. Na verdade, foi quando eu conheci o Greifo, né? E o Greifo fazia muita ilustração, inclusive a infantil também. Então, nessa época, a gente namorava ainda. E ele me cobrou, assim, numa conversa que a gente estava tendo, ele falou assim, por que você nunca escreveu para criança? Porque, assim, eu sempre tive um envolvimento com criança, mas nunca tinha pensado em escrever para criança. Então, ele que me trouxe isso. Eu falei, se você desenhar, eu escrevo, né? E na época de namoro, né? Todo mundo estava animado com a vida. Ele fez os desenhos, né? Que a gente tinha escrito a história e tal. Mas aí logo a gente casou, veio o filho e a gente separou também. Então, aquela historinha do Petrúquio ficou na gaveta, muitos anos. Então, a história do Petrúquio nasceu em 2001, aproximadamente, e a gente foi publicar em 2009. Numa época que a gente voltou a estar casado. Então, a gente casou em 2001, depois separamos, e em 2009 foi uma época que a gente voltou a viver junto e a gente lançou esse livro. Então, ele terminou os desenhos e eu lancei o livro em 2009. Aí o filho, na época, já tinha seus 5, 6 anos, curtia muito o livrinho, né, com os amiguinhos e tal. Então, era uma fase legal. Então, foi assim que nasceu a minha participação em literatura infantil. Gabriel, você sente nessa participação dos estudantes uma vontade deles de publicar, de estar sendo referenciado, né, junto ao grupo, porque as crianças, os adolescentes, eles têm muito essa coisa de grupo. Então, certamente, quando alguém diz, olha, o meu
Meu poema saiu no livro da Academia Bauruense de Letras. Como é que isso impacta um adolescente? A descoberta que o livro ele pode ser muito maior do que simplesmente algo que está numa prateleira. Sim. Bom, o impacto na vida de um adolescente, de uma publicação, é realmente grande, né? De fazer parte de uma obra, né? Principalmente quando saiu esse livrinho aqui, eu me lembro bem disso. Mas um outro impacto que é muito importante e muito legal também, que é inclusive uma coisa que o Alex falou, né? O adolescente, esse aluno, essa aluna, perceber que pode se expressar de uma forma que não é aquela, de repente, esperada ou padronizada, né? Então, por exemplo, o Alex falou que todos somos poetas. Eu acredito também que a poesia, né, é uma coisa milenar e faz parte do ser humano, né? É uma parte da cultura humana, né, da nossa cultura, sem a qual nós não seríamos os mesmos hoje. E é lógico que, ao mesmo tempo, não é todo mundo, não são todos os alunos, todas as alunas que vão se interessar por isso. Mas aqueles que se interessam, quando eles percebem que existem outras pessoas escrevendo poesia, escrevendo literatura, criando histórias, criando narrativas, quando eles percebem isso, né, o mundo deles dá uma volta, né? A visão deles, a visão que eles têm sobre o mundo, sobre a vida, ela se transforma, porque é a descoberta, né? É a descoberta de que, opa, eu não tô sozinho fazendo meus versos aqui. Tem muitas pessoas que fazem isso também. Isso é do ser humano, isso é das pessoas. Existe um grupo com pessoas que fazem isso. Então, eu acho que o impacto de fazer parte de uma obra, de ver o seu poema exposto, o seu poema publicado, é muito importante do ponto de vista assim, de realização, de ganho de autoestima para eles, com certeza, né? E, ao mesmo tempo, a descoberta de que podem se expressar daquela forma que não é a convencional muitas vezes, né? Não é o que se espera, utilizando a palavra de uma forma diferente, de uma forma criativa, de uma forma nova. Isso faz com que o mundo desses jovens, desses adolescentes se transforme, com certeza. E prova disso é a forma como eles passam a abordar também a gente, né, na escola. Então, trazem as coisas que escrevem, né? Trazem as coisas que escrevem porque sabem que eu gosto, que eu também escrevo. Então, se interessam em mostrar, perguntam, pedem sugestões, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa é muito importante também, né? Eu acho que é muito enriquecedor na experiência de vida desses adolescentes, né? Perceber isso, que eu não sou um estranho, uma pessoa estranha porque eu quero escrever, quero criar uma história que não existe. Eu não sou uma pessoa estranha porque eu estou escrevendo versos, né? Isso existe, isso faz parte do ser humano e existem outras pessoas fazendo isso também. Eu acho que isso é muito impactante na vida deles, sim, com certeza. Por falar em impacto na vida das pessoas, Ana,
a gente estava conversando, né, nos bastidores, sobre o Noah Leonardo. E ele tem uma trajetória junto à poesia em que ele abordava as pessoas na rua e, usando a palavra, quem quisesse, né, obviamente, dava uma moeda para ele, dava alguns tostões em troca da arte que ele propiciava usando a palavra. Essa experiência que você tem de estar olhando para as pessoas e verificando, olha, essa pessoa tem algo interessante que pode vir contribuir para o grupo. Como é que você consegue absorver esse instante da pessoa em que ela se mostra? Olha, na verdade não sou eu. Eu faço convite para várias pessoas, né? Muitas aceitam e poucas prosseguem. No caso, é muito legal estar o Gabriel e o Alex aqui sentados com a gente, porque eu me lembro especificamente de quando os conheci. Eu lembro do Gabriel na sala de aula, do Ernesto Monte, porque a gente inventa, quando eu digo inventa, a gente vai palestrar naquelas escolas. Então, a gente agenda com as escolas e vai. E quando a gente foi no Ernesto, na época que o Gabriel era o professor, ele nem sabia da existência do grupo, né, Gabriel? Eu me lembro da cara de espanto dele, né? Porque ele permitiu que a gente entrasse na sala dele, que a gente falasse sobre o grupo, falasse sobre a arte da escrita e tal. E ele mesmo estava admirado com isso, porque ele não sabia. Então, eu lembro que quando eu terminei de falar e tal, ele chegou para mim e falou assim, é verdade mesmo que tem um grupo aqui de poesia? Olha, eu quero fazer parte e tal. Então, no caso do Gabriel, ele se ofereceu para participar, né, Gabriel? Eu lembro que ele ficou assim num espanto, sabe? Tipo, nossa, como que isso existe aqui na minha cidade? Eu não sei. O do Alex foi outra coisa assim que eu guardo na memória, porque quando a gente foi na faculdade que ele estava fazendo o curso, foi um evento que a gente estava organizando, um sarau, era o Palavra em El Mundo, eu acho. Aquele é um festival internacional que a Expressão sempre, esse que o Gabriel mencionou também, que ele faz nas escolas agora. E o Alex estava de uma maneira assim tão sincronizado com a coisa que eu falei, nossa, aquele professor eu não conheço ainda, ele era o aluno, né? Então ele estava declamando com tanta propriedade, sabe? E ele declamava, eu falava assim, nossa, mas que professor novinho, né? Ah, eu lembro que na época, quem era a professora de vocês? O meu contato de lá? A Natália. Eu cheguei para a Natália e falei, Natália, aquele rapaz ali é professor também? Ela falou, não, Aninha, ele é um dos alunos. Eu acho que ele estava no 2º, 3º ano, não lembro. Então, no caso do Noah, eu conheci o Noah porque eu levava o Zé, o meu filho, para uma escola de bateria, ali na Duque, aqui na Duque, né? E passei pela bateria, deixei meu filho e voltei para casa. E encontrei o Noah nesse caminho, né? E ele me ofereceu, por qualquer tostão, a poesia dele. Eu falei, nossa, nunca tinha visto isso, né? Eu falei, escuta, você faz sempre isso? Você produz assim, né? Então, ele estava oferecendo a poesia dele. Aí, eu já convidei. Então, no caso do Noah, eu convidei para ele fazer parte do grupo, para ele ir às nossas reuniões. Aí ele se empolgou, achou legal também. Mas, assim, o encontro com o Noah foi uma coisa, assim, diferente. Que eu também guardo, como eu falei quando eu conheci o Alex e o Gabriel. E o Noah foi assim também. Foi vendendo a poesia dele por qualquer tostão. Então, no caso... o Noah eu convidei, porque eu achei interessante, a gente não podia perder aquele menino que estava, né, passando pela rua e também trazia poesia com ele. E é sempre assim, a gente passa pelos lugares ou os lugares passam pela gente, né? E a gente vai agregando esse pessoal. Alex Porto,
A declamação, a Aninha destacou que chamou a atenção a maneira efusiva pela qual você expressava os seus afetos, como você mesmo já definiu, por meio da poesia. A questão da declamação para o poeta é muito importante, né? É uma parte em que ele expõe as suas ideias, os seus sentimentos. Como é que você conseguiu desenvolver isso? Na minha adolescência, né, eu vim de uma classe baixa, né? Eu sempre morei em periferia e participei de projetos sociais. Inclusive, eu também sou formado em capoeira também, já dei aula de capoeira. E eu fiz teatro. Então, o teatro me ajudou muito a desenvolver essa habilidade. Porque, principalmente na adolescência, sabe? Quando aquele adolescente é tímido, não consegue se engajar com a sociedade, né? Então, a probabilidade desse jovem ele ter um problema futuramente para conseguir um emprego, para poder se comunicar, é maior. Então, o que acontece? É o que eu digo, a poesia, a arte em si, o que ela é? Como se diz? Ela é um projeto de humanização, né? Ela humaniza a pessoa a ponto dela poder se expressar, como que se diz? Aflorar, né? Aquilo que realmente ela quer comunicar com o outro. Então, eu fiz, na época que eu fiz o teatro, me ajudou muito. E o que eu acho muito, assim, importante na poesia? A nossa entonação vocálica, a forma de a gente se expressar. Ainda foi num dia eu fui declamar um poema. Aí eu lembro até hoje qual o poema que eu fiz, se chamava Aviãozinho, se chamava não, né? Se chama, né? Aviãozinho de papel. Né? Aí eu falava uma parte do poema que era assim: ele voava, o meu aviãozinho voava, sem passageiros, sem bagagens e sem nada, mas o meu aviãozinho voava. Então a forma, né, que a gente gesticulava, que falava aquelas palavras, né, fazia a pessoa refletir no valor que tem um simples aviãozinho de papel. Queria convidar os nossos ouvintes, os nossos internautas que estão acompanhando, essa declamação do Alex Porto está na nossa lista no canal do YouTube, Expressão Poética. Ele está lá com um aviãozinho de papel, uma simples folha dobrada, mostrando como que o aviãozinho voava, enquanto a imaginação dele colocava forma no voo. Aproveitando, professor Gabriel Castilho Maia, essa experiência dos alunos, além deles colocarem as suas ideias, os seus sentimentos no papel, você sente que há uma mudança desse adolescente ou dessa adolescente na maneira como ela passa a enxergar o mundo, se expressar, ganha facilidade em se locomover nesse nosso mundo de caos? Bom, de certa forma sim, porque a experiência poética, a experiência com a poesia é uma experiência com a linguagem, né? Com a linguagem. A linguagem sendo utilizada de uma maneira diferente, como o Alex declamou aqui um trechinho do poema dele, né? A palavra sendo empregada de uma maneira inovadora, diferente, que provoca a reflexão, né? Então, essa maneira de trabalhar com a linguagem, né, que a poesia tem, que a literatura tem, ela enriquece muito a visão do estudante, né, mas de qualquer pessoa de maneira geral, né, enriquece muito a visão da pessoa em relação ao mundo, né, a visão crítica. Por quê? Porque nós somos seres impregnados de linguagem, né? O ser humano ele está mergulhado na linguagem o tempo todo.
né? Agora, então, com internet, redes sociais, mais ainda. Então, a experiência com a palavra, né, com a palavra poética, ela provoca essa reflexão, ela provoca a pessoa a procurar pensar de uma maneira diferente, a ver a linguagem de uma maneira diferente, a tirar a palavra daquele sentido mais comum, né, mais normal, entre aspas, tirar a palavra desse sentido e lançar essa palavra para um outro nível de significado, né? E isso na nossa cognição, né? na nossa visão de mundo, na nossa visão crítica, isso é essencial, né? Inclusive, eu um pouco depois de conhecer a Ana, eu entrei no mestrado e a minha pesquisa lá na Unesp de Assis foi sobre isso. Agora, atualmente, eu estou no doutorado, vou terminar o doutorado ainda esse ano, e eu continuo pesquisando isso, a relação entre poesia e ensino, né? E o que a gente pode dizer com certeza, assim, com bastante segurança é isso, que a linguagem poética, ela é um meio de desenvolver um tipo de pensamento diferente, na medida em que a palavra ela é utilizada de uma maneira nova, de uma maneira provocante, de uma maneira subversiva até, revolucionária. Tá? Então, não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso. Exatamente. O expressão poética ele tem essa capacidade de subverter a ordem das coisas, de tirar as pessoas do lugar comum e de lançar em 25 anos não apenas antologias, elas marcam uma trajetória em paralelo em que o expressão poética tem impactado a sociedade bauruense. Bauru, que sempre passou por dificuldades na área cultural, encontra no expressão poética um movimento que recupera uma tradição cultural do sarau, das antologias poéticas, da poesia. Isso incentiva os nossos autores, já mais antigos, a continuarem cada vez mais produzindo e traz novos frutos, mais gente produzindo conteúdo de qualidade e se expressando. Eu gostaria de ouvir o Alex, se ele tem já alguns guardados na gaveta e já pensando aí numa futura publicação. A mesma coisa a Aninha e também o professor Gabriel. Assim a gente finaliza o nosso podcast, o segundo dessa nova etapa do Expressão Poética. Com certeza, né? A gente sempre está ali, a gente está no trabalho, a gente está na nossa casa, no cotidiano do nosso dia a dia, e de repente aparece na nossa mente uma poesia. Opa, deixa eu fazer uma anotaçãozinha aqui, vou guardar essa. Já chegou o caso de eu estar dormindo, né? Acordar no meio da noite com a poesia assim, nossa, mas que ideia! Deixa eu colocar no papel, né? A gente vai lá e coloca no papel. É que nem a gente sempre vem ressaltando, a poesia, ela vai falar sempre, vai falar de amor, ela vai falar de um sofrimento, né? Alguma paixão. Ela também, a poesia também é denúncia, né? Eu lembrei também do Chico Buarque, quando ele foi fazer aquela música Cálice, né? Ele ligou para Gilberto Gil e foi lá na casa dele, né? E ele conversou com o Gilberto Gil, olha, essa música Cálice, ela mexeu muito comigo, eu quero fazer uma música referente a isso, tipo, pai, afasta de mim esse cálice. Aí o Gilberto Gil, né, porque era período da época da ditadura, né, falou assim, olha, não é só o cálice da bebida amarga, é o cálice de se calar também. Então saiu, né, grandes músicos, poetas, né, saiu uma música que repercutiu, né, na nossa história, né, aqui do Brasil,
Então, assim, às vezes uma poesia pode também, uma poesia minha, uma poesia de outras pessoas, pode também repercutir. Pode repercutir no Brasil? Pode sim, mas também pode repercutir no interior de cada pessoa, de acordo com a sua necessidade, né? De acordo com o seu afeto, né? Então, para mim, a poesia me despertou para um novo mundo, passei a enxergar o mundo de outra maneira, e sempre que eu posso, tô lá anotando minhas poesias no papelzinho. O seu mundo, Ana, como é que ele está em termos de pensamento poético? Olha, no momento eu não estou pensando poeticamente, porque é muita coisa para realizar e para a gente poder escrever, para a gente poder ter essa consciência, a gente precisa estar no momento mais tranquilo da vida, né? Então, no momento eu estou num stand-by geral, quer dizer, de produção minha, né, particular. A gente está mais na produção cultural mesmo, pelo grupo. Professor Gabriel Castilho Maia, eu estou vendo que o senhor trouxe referências e provavelmente, pelo que eu percebi aqui pela movimentação no nosso bate-papo, o senhor vai ter 1 minuto para dizer alguma coisa desse livro que o senhor escolheu. Bom, eu continuo escrevendo, lógico que tem coisas aí, né? A gente sempre tem, mas eu vou pegar um poeminha aqui de uma obra dos 18 anos de expressão. O título é Litúrgico. Quanto mais eu apreender as insignificâncias de tudo, maior será a possibilidade de transformar minhas próprias insignificâncias em palavra, em pólvora, em ave, em voo, em gozo, em nada. Nada é a matéria em questão. É assim, o Expressão Poética, ele se dá sempre em movimento e ele pode parar em um determinado lugar e fazer uma ressignificação da palavra, da literatura, da poesia, usando a linguagem das mais impressionantes formas e de maneira inesperada. Esse é o podcast do Expressão Poética. 25 anos de literatura, poesia em Bauru.